E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Flores aqui para mais uma videoaula de biologia aqui com vocês, tá certo? E na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre os cloroplastos e as mitocôndrias. Vamos estabelecer algumas semelhanças e também algumas diferenças entre essas duas organelas que têm muito em comum e se relacionam, tá bem? Então vamos lá. Tem uma teoria chamada teoria da endossimbiose que diz que há milhões e milhões de anos uma célula, talvez uma bactéria, um ser procarionte, ele teria entrado, foi fagocitado por outro ser e eles começaram a viver numa relação ecológica em que um supria o outro enquanto o outro protegia. E nessa evolução por milênios, esse organismo que foi fagocitado acabou virando a mitocôndria e o cloroplasto. Mas, Flores, qual resquício evolutivo nós conseguimos encontrar no cloroplasto ou na mitocôndria que nos confirmem essa teoria? Vamos lá. Tanto a mitocôndria como o cloroplasto têm os DNAs e RNAs próprios. Eles têm material genético específico deles. Outra coisa também, eles têm ribossomos. E vocês se lembram que eu falei na aula diferenciando eucariontes e procariontes. Todo procarionte tem ribossomo, ele não é uma organela, né? Mas ele tem papel fundamental para a síntese de proteína. E a mitocôndria ela tem a ATPase, que é uma proteína, né, sintetizada, que auxilia na cadeia respiratória, no ciclo de respiração celular. Ou seja, nós temos o ribossomo, o DNA e outra coisa muito importante, uma dupla membrana. Nós temos a membrana externa, tanto do cloroplasto quanto da mitocôndria, e a membrana interna, tanto do cloroplasto quanto da mitocôndria. Ou seja, essa membrana externa provavelmente foi do fagócito, que fagocitou esse organismo procarionte para dentro de seu domínio, dentro de sua célula. Enquanto esse organismo procarionte lhe fornecia, no caso do cloroplasto, composto orgânico, e no caso da mitocôndria, ATP, o ser procarionte maior fornecia proteção. Então, essa teoria endossimbiótica vem nos explicar a origem do cloroplasto e da mitocôndria, tá certo? Agora vamos estabelecer algumas diferenças entre essas duas organelas de suma importância para a vida celular. Bem, pessoal, vou pedir para que vocês prestem atenção agora a essa imagem que está aparecendo na tela de vocês. Esse verde é o cloroplasto. Ele tem essa coloração verde devido a um pigmento chamado clorofila. Essa clorofila, ela absorve todo o espectro da luz, de cores da luz, e somente repele a cor verde. Por isso que o cloroplasto ele é verde, por causa da presença desse pigmento da clorofila, que é importante para a síntese da glicose, para a planta ou alga, né, produzir o seu material orgânico, o seu composto orgânico. Bem, algumas diferenças entre o cloroplasto e a mitocôndria. A mitocôndria ela vai atuar como uma usina de energia. Ela vai produzir energia a todo momento. Ela produz energia a todo momento. Ela está lá produzindo energia. Tendo O2, oxigênio, está produzindo energia, porque é uma respiração aeróbica, tá certo? Precisa de oxigênio. Então, essa usina de energia ela vai funcionar a partir de duas coisas: oxigênio e composto orgânico. Que esse composto orgânico vai ser fabricado lá no cloroplasto, para depois ir para a mitocôndria. E isso nos seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Já em nós, que somos seres heterótrofos, nós comemos uma plantinha, comemos amido, um arroz, um feijão, e a partir desse amido que nós comemos, que nós ingerimos, esse amido é quebrado em glicose e
é mandado para a mitocôndria para sofrer todas as alterações necessárias para transformar a glicose em ATP, tá certo? Diferente da mitocôndria, o cloroplasto ele vai funcionar como um captor de energia luminosa para fabricar açúcares. Que tipo de açúcares? Glicose. Estamos falando do composto orgânico da planta, tá certo? A mitocôndria ela não possui pigmentos. O cloroplasto sim possui a clorofila, que é um pigmento verde, que dá essa coloração à planta e à mitocôndria, tá certo? E o cloroplasto é exclusivo de plantas, toda planta tem cloroplasto, e de algumas algas, tá certo? Algumas algas têm exceções, claro que tem, mas algumas algas têm o cloroplasto. E outra diferença também que nós podemos notar logo observando aí essa imagem é que o cloroplasto ele tem esses tilacoides. Uma estrutura parecida são as cristas. É parecida que eu digo que pode se relacionar vendo a respiração celular e a fotossíntese. Se fôssemos comparar, nós poderíamos relacionar de uma maneira didática e pedagógica. Porém, eles têm funções totalmente diferentes. Nos tilacoides é onde ocorre a mudança de energia luminosa para energia química, tá certo? E na crista ocorre o ciclo de Krebs, tá certo? Onde a glicose, a molécula de glicose vai ser oxidada por completo. Toda a energia vai ser tirada dessa glicose. E entre esses tilacoides tem um líquido gelatinoso, que é o estroma. Um parecido que podemos relacionar, mas que também é diferente, é a matriz mitocondrial, esse espaço entre as cristas, tá certo? Então, são parecidos, mas são diferentes, entendem? Porém, a gente pode relacionar dessa forma, de uma maneira pedagógica, claro, né? São coisas totalmente diferentes, mas podemos relacionar dessa forma. Então, essas são as principais diferenças e semelhanças também, porque quando se fala de semelhança, diferença, nós temos que falar por completo, temos que falar por inteiro, tá certo? Eu falei para vocês que a mitocôndria era uma usina de energia e estava funcionando a todo momento. E eu não estava sendo hiperbólico, tá certo? Eu estava realmente dizendo que está acontecendo a todo momento, constantemente. Ok? Na mitocôndria está sintetizando lá um ATP a todo momento. Mas no cloroplasto não é bem assim. No cloroplasto, ele só consegue fabricar o composto orgânico quando está de dia. A fase escura, tanto a etapa clara quanto a etapa escura, a fase clara e fase escura, ocorrem quando tem luminosidade, quando tem sol, para excitar os elétrons.